E esse é mais um RLCast. Hoje o nosso tema é testosterona alta. Eita, Então hoje o programa de hoje ele não é para as irmãs, mas é bom você ouvir também para você poder aprender um pouco aqui sobre o universo masculino, né? Então hoje nós vamos estar falando sobre isso, né? O nosso tema hoje é masculinidade radical. E nós queremos falar sobre esse tema que para nós é importante, né? Nós sempre temos falado sobre identidade aqui. E eu acho que essa identidade masculina, né, que tem sido tão afetada, e infelizmente, né, tem sido tão fragilizada e perdido realmente ali o conceito bíblico do que é ser homem, é preciso ser falado. Então, hoje é o nosso assunto. Se você tem perguntas, já vai fazendo aí, já vai comentando. E, como sempre, estão aqui comigo, né, o pastor Jonathan, o pastor André, para nós falarmos sobre esse assunto. E sempre nós temos um convidado especial, já vou deixar ele se apresentar aqui, que veio falar exclusivamente sobre esse assunto, que é o nosso querido pastor Fabiano Aquino, que ele é hoje representante dos Radicais Livres do Sudoeste Goiano, né? Tem uma supervisão muito grande, muito jovem debaixo aqui da sua supervisão. Ele hoje também é pastor de governo lá em Rio Verde, né? Pastor de um prédio, e também é o pastor dos jovens lá, né? O pastor geral dos jovens, e tem estado conosco, tem sido uma grande bênção, né? Muitos anos aí à frente dos Radicais Livres, vai falar sobre isso hoje. E é cheio de testosterona. Ele aqui sabe do assunto. Antes do pastor Fabiano falar, quero te convidar, você que está assistindo, deixa seu like, se inscreva aí no canal, fortalece aí o nosso trabalho. Manda pra alguém. Manda para alguém, compartilha, faz alguma coisa. Vamos receber com a salva de palmas com vocês, Fabiano Aquino! Obrigado pelo convite, Pastor Gustavo, um privilégio poder estar aqui nesse... Como é que foi de viagem para vir momento. gravar esse podcast? Rapidão, Depois de nós tantos estamos dias aqui. sem gravar, nós estamos aqui novamente. Prazer, tá com E é saudade, bom né? falar que tem uma agenda que é passada com antecedência, eles Isso. estão sempre por dentro de tudo. Mas a gente acabou vindo com a mesma Cheguei roupa. 30 minutos mais cedo para... Isso foi verdade. Isso foi verdade. Ai. Obrigado aí pelo privilégio de poder estar aqui com os Pastor Fabiano, que é doutor nesse assunto, ele, inclusive, até hoje a gente ficou bem marcado na Holy Fest, uns totens sensacionais que a gente esparramou pelo prédio, marcou muito essa Mais ou menos assim. Como essa geração de jovens. Mas, pastor Fabiano, eu lembro que o pastor Fabiano foi pregar num retiro, numa rede que eu era discipulador. Ele foi lá falar sobre homens de veludo, uma coisa Eita. assim, Mas falando foi sobre, lá. ou seja, é antigo o caso. É com mesmo? Fala mais sobre isso pra Pastor Fabiano, nós. Pastor Fabiano, a pergunta que ninguém quer calar, que não quer calar, que todo mundo Chega quer a fazer. sair o remixado, Marcelo. A pergunta que todo mundo quer fazer: o que é um homem de veludo? Porque aqui não tem homem de veludo, não. Foco mano. nele, foco nele. Aqui, a gente Close. tava conversando agora, e os homens aqui não é de veludo, não. Tem homem aqui que é até vampiro. Isso. Eu não sei se a pessoa que viu o totem ficou preocupado com a imagem ou se ele era realmente um homem de veludo, né? Isso. E para ter ficado ofendido com os totem, Agora porque corta, realmente- agora tem que cortar. Antes não, agora. Porque são 4 totens, né, que representam o contrário de um homem de verdade, né? Amém. Um que tá lá fazendo pose para foto, o outro que tá fazendo a sobrancelha, o outro que tá fazendo a unha e o outro que tá lá agredindo uma mulher, né? E aí você vê os extremos dos homens, né? Primeiro é o homem querendo ser mais parecido com a mulher. Quem faz unha lá em casa é minha esposa e minhas 3 filhas. Quem faz sobrancelha são elas também, né? Nada contra quem faz, não vai definir, né? Mas, como estavam dizendo aqui, a testosterona vai abaixando cada vez que você vai Agora nesse o lugar, pastor né? Jonathan ele ficou ofendido agora. Não pode fazer unha? Pode, igual que você tá fazendo aí, cortando a unha no dente, é o jeito que... Primeiro, você sabe como é que você pergunta? Olha a unha, né? Você vai definir se o cara tá... Do jeito que ele olhar e do jeito que ele falar... Se fizer mais assim igual o Wolverine, que é macho. Que é mais. E o quarto totem era o cara realmente agredindo a mulher, porque ele acha que a força é determinada, é imposta por isso, né? Pela força que ele tem. Realmente não... O homem, a autoridade dentro da casa dele não é determinada pela força, pelo biotipo que ele tem, né? Mas Sim. é pela autoridade que Deus estabeleceu para ele desde a criação do homem, né? Produção, põe a imagem dos totens.
Eu acho que existe povo entender melhor. uma coisa importante que o pastor Fabiano está falando, que eu acho que é importante realmente. Esse é um assunto que para nós ele tem muito valor, porque eu sempre digo o seguinte: qual que é o problema hoje da sociedade? Talvez você vai concordar comigo. Com o passar do tempo, tem sido dado muitas opções. E eu acho que esse é o problema. O jovem hoje ele tem muitas opções no que diz respeito a essa questão sexual, né? Então, tem um cardápio imenso que ele pode escolher. E isso não é uma coisa que você escolhe. Eu acho que isso é uma coisa que você precisa de ter como definição na sua vida. Então, a Bíblia fala que Deus fez homem e mulher. Então, não é uma questão de escolha, é uma questão do que eu sou, é uma questão de como eu nasci. É Adão e Eva, Exatamente. não é Adão Então, e Ivo. Deus fez o homem, Deus fez a mulher. A partir desse momento que Deus estabeleceu esses dois sexos, é a partir daqui que a minha identidade se constrói. Verdade. Então é a partir daqui que eu tenho que. É a partir desse ponto que vai ser definido quem eu sou. Agora, existe um conceito natural sobre isso também, porque o próprio homem já vai se desenvolvendo como homem, a própria mulher já vai se desenvolvendo como mulher. Obviamente, existe essa parte cultural, tem a parte do ensino dos pais, tem a parte da Bíblia, né, daquilo que nos é ensinado, mas é preciso que você entenda que já tem uma coisa natural que por si só já vai acontecer. Então, não tem como você discutir com a natureza, né? É assim que eu nasci e é exatamente isso que eu sou, e é a partir daqui que eu tenho que definir a identidade que eu vou carregar. E hoje, infelizmente, né, por causa talvez da nossa cultura, por causa da quantidade de mentiras que são propagadas, e o diabo também, obviamente, né, que é o nosso maior inimigo, tem tentado destruir isso na sociedade. Então, você percebe que o homem tem cada vez mais se isentado dessa responsabilidade de ser homem, porque a masculinidade dele tem sido fragilizada. E isso é um problema muito sério, porque, você sabe, quando Deus estabeleceu o homem como sendo cabeça, como sendo líder, como sendo o provedor, como sendo aquele que vai para a guerra, como sendo aquele que toma a decisão, que define, que resolve, Deus tinha, obviamente, um propósito para isso. Agora, hoje, o que nós vemos é o contrário. Então, homens se isentam da responsabilidade, homens não querem realmente serem provedores, homens não querem ir para a guerra, têm medo, porque se tornaram muito frágeis. E você não sabe o impacto que isso produz na sociedade, porque quando, você sabe, acredito no que eu vou te falar, o diabo ele sabe a maneira certa de neutralizar as coisas, ou de tentar impedir o propósito de se cumprir. E neutralizar o homem tem sido talvez uma grande estratégia do diabo hoje, na família, na casa, na sociedade, principalmente quando ele tira o papel dele, o valor que ele tem, com as mentiras, com os enganos, e faz com que a sociedade tenha ficado dessa forma, né? Vamos fazer a pergunta que todo mundo quer, mas ninguém faz. Mas aqui no RLCast... A gente faz. E tem coragem. Então, pastor Fabiano, hoje o mundo tem várias versões de masculinidade. Você percebe toda sorte de coisas estranhas e esquisitas. Alguns dizem que homem é o que manda, é o que não sente nada. Nós vamos lembrar dessa pergunta do que não sente nada. Outros dizem que o homem é o que conquista tudo, mas a pergunta que eu quero que o senhor responda agora é: como Deus define um homem de Deus? Eita. Um homem de verdade. Um homem de verdade. Eu acredito. Macho. Você percebe que a Bíblia se refere a dois Adão, né? O primeiro Adão foi criado lá em Gênesis, e você vê a ausência da participação da vida dele, né? Você vê um cara que se eximiu da sua responsabilidade de cuidar da casa, de cuidar do jardim, de cuidar de tudo que Deus tinha dado para ele. E aí, por causa disso, a serpente entra e estraga com tudo, né? Eu brinco, às vezes, que foi a primeira vez que a serpente virou para a mulher e falou: "Oi, amiga, tudo bem, né?" E aí ele ouve a conversa e tudo se deu por causa dessa ausência do homem. Só que você vê o segundo Adão. O segundo Adão foi quem? Foi Jesus. Ali, eu acredito ser é uma referência de um homem de verdade, um homem que se posiciona, um homem que as crianças amavam, gostavam de estar próximo, mas ao mesmo tempo também era um que se posicionava firme diante das coisas. É um homem que, quando diante do tabernáculo, as pessoas vendendo indulgências, o homem se posiciona, começa a quebrar tudo, começa a fazer o que precisa ser feito. Não, aqui tem um homem de verdade, aqui tem alguém que se posiciona diante daquilo que não pode ser feito. Aqui tem um homem que
que brinca com as crianças. Aqui tem um homem que é responsável naquilo que precisa ser feito. Aqui tem um homem que... Interessante que quando Jesus... na cruz... Ó, ele aqui não tem um se- homem que o discípulo encosta a cabeça no peito dele e a masculinidade dele não é colocada em jogo. Não. Isso É verdade. porque eu acho que Coloca o isso microfone que o pastor Fabiano falou, irmãos, é tão importante, porque é aquela coisa. Jesus, ele tinha sentimentos, mas ele não era sentimental, né? Não era Verdade. aquela coisa frágil, né? Ele chorava, mas não era chorão. Né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante. E o pastor Fabiano falou uma coisa aqui, irmãos, que eu acho que define muito a masculinidade. Que é o quê? É você se posicionar diante das coisas, você se posicionar, assumir responsabilidade, entender o seu papel. Eu acho que o homem precisa de saber disso. Você tem um papel importante na sociedade, você tem um papel importante na sua casa, você tem um papel importante na sua família, e você tem que assumir esse papel. Desde cedo, você que é jovem, tem que aprender sobre responsabilidade. Desde cedo, você tem que aprender sobre posicionamento. Desde cedo, você tem que ter uma identidade com valores estabelecidos, construídos. E eu acho que isso é tão valioso, porque quando você tem um homem de verdade, isso faz com que a sua mulher, a sua futura esposa, ela vai ter segurança. Porque o que a mulher procura é isso. Ela quer ter um lar onde ela possa se sentir segura, onde ela entende que ela tem um homem do lado dela, que vai protegê-la, que vai cuidar, que vai se posicionar, que vai resolver o que tem que resolver, que não vai deixar as coisas... isso é uma coisa tão importante, né, pastor Fernando? Você resolver. Eu acho que é aquela coisa assim, são pequenas coisas que ela vai definindo isso na sua vida. Mas esses valores são construídos a partir do momento que você entende, se vê, se enxerga, percebe quem você é e se posiciona. Você sabe, eu gosto muito, é interessante que Davi... ele talvez na Bíblia, um homem que eu gosto muito do exemplo de Davi, porque você percebe que Davi ele era alguém que realmente era homem. Ele tinha um posicionamento de homem, ele se portava como tal, ele tinha erros, mas ele assumiu os erros que ele tinha. Pastor, se fosse hoje em dia o Davi, você acha que ele daria a pedrada ou ele postaria? Confia no processo. Só se a foto fosse da pedra, né? Imagina. Uma coisa que eu acho que não faria era assumir a responsabilidade. Porque Davi, quando foi colocado diante daquilo que tinha feito errado com Betseba, ele, no momento que o profeta falou, esse homem é você. Ele falou, sou eu mesmo. E Derrubaram minha fita. Ele realmente assumiu, assumiu. foi. Caso Foi caiu. Eu acho que isso é chorar, coisa foi de se homem. arrepender, né? Pastor, é tão boa o exemplo de Davi, é tão boa a postura dele, porque até quando o filho dele com Batseba morreu, a Bíblia fala que os servos ficaram com medo dele fazer alguma besteira, né? Porque ele tava muita crise, Sim. roupa rasgada, aquela coisa toda. Mas ele teve tanto uma postura de homem que o menino morreu, a Bíblia diz que ele tomou banho, se vestiu, comeu e foi viver. O homem é assim, né? Ele é decidido, prático. como quem diz, ok, Eu acho que o homem tem que ser fiz o que prático. eu pude. Agora, Exatamente, eu acho que essa praticidade é interessante. Quando Salomão vai assumir o trono, Salomão pede um conselho para o pai. E a gente fica pensando, que conselho que o pai vai dar para o filho que vai assumir o seu lugar, o seu legado? E sabe qual foi o conselho que Davi deu? E se resume em 2 palavras. Seja homem. Só isso. Eu acho poderoso. Então, você é o rei de Israel. Você vai passar o legado para o próximo rei, que é o seu filho. E seu filho pede um conselho. Pai, o que eu preciso fazer para ser um rei exitoso? A única coisa que ele falou foi isso. Seja homem, meu filho. Em outras palavras, se você for homem, tá tudo certo. E por que eu estou falando isso para você? É porque você não faz ideia do que essas 2 palavras significam. Você não tem ideia do que ser homem tem de valor no mundo espiritual. Então, um homem posicionado, um homem de Deus, um homem que tem caráter, um homem que tem princípios, valores, que esse homem, você não tem ideia do poder que ele tem diante da sociedade, do poder que ele tem diante da família dele. por isso que o diabo ataca tanto. Não, exatamente, mas acredite em mim, o posicionamento dele é que fortalece a família, fortalece a casa, fortalece os filhos. Talvez você não sabe, mas eu vou te falar, quem define a identidade do filho e da filha não é a mãe. É o pai, para você ver até da filha. Por quê? Porque o pai, ele ensina o filho a ser homem, mas ele também ensina a filha a ser mulher, quando ele afirma isso constantemente, ele chama ela de princesa, ele trata ela com delicadeza, ele trata ela com cuidado, ele mostra, né? Por quê? Porque ele está ensinando para ela exatamente como que ela deve escolher o futuro marido. Então, as filhas escolhem futuros maridos baseado no pai.
no cuidado que o pai tinha, no valor que o pai agregava para ela, e a mesma coisa é o homem. O filho homem, quando ele vê o pai ali tratando ele, né, mostrando como é ser homem, isso vai gerando nele uma identidade muito forte e firme, e é assim que você gera filhos para a sociedade, né? Tem gente que confunde, pastor, ser homem, tipo assim, eu vou parar de jogar PlayStation, tem até uma história boa de PlayStation com o pastor Fabiano, na conferência que ele levou uma cantora lá, e aí vou deixar de jogar PlayStation, vou deixar de assistir Naruto, Dragon Ball Assistir e pronto. dorama. E só, não, dorama, daí eu já fico em dúvidas. Lá em 1 Coríntios 13, onde diz, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Só que a gente pensa que deixar para trás as coisas de menino é jogar videogame e assistir desenho. Quando tem coisas muito mais graves que isso. Sim. Tem muito homem, pseudos homens que eu conheço, que se acham homens porque não jogam um FIFA e não assistem One Piece, mas que têm atitudes totalmente, assim, inaceitáveis para um homem de Deus, né? O que o senhor acha, pastor Fabiano, que o senhor já levou cantores do PlayStation na conferência? Tô curioso agora. O que o senhor acha de esses homens? Porque eu jogo misericórdia, eu vou abrir minha vida toda nesse negócio. Eu jogo um FIFA, eu assisto Naruto, escrevo sobre Vingadores, só que... Vamos trazer a Suzy. Misericórdia, Ela é brava. Então, pastor, é mesmo. Eu já vi a Susan. O senhor lembra? Ação com o Jonas. O senhor lembra? Nós temos que contar essa história em algum momento aqui. Agora nós vamos falar do PlayStation na conferência. Mas tinha um PlayStation? Isso, muda de assunto, Deixa eu Tiano. só... Se defenda. Não, Vai, entra, vamos salva defender. ele, pelo Não, amor vamos de defender. Deus. Mas deixa eu só falar uma coisa interessante que o pastor Gustavo disse aqui. Quando o homem, né, realmente trata a filha como deve ser tratada, ela não se entrega por qualquer coisa. Né, tava falando com uma jovem que estava começando a se relacionar, ela disse, pastor, tem jovem que tá querendo me comprar com uma flor. Ele dá uma flor e acha que é muito. Ele falou, pastor, desde os meus 4 anos de idade, todo aniversário, toda data especial, meu pai me dá flor, me dá buquê. Aí ele falou... O pai definiu o padrão. O valor. E aí ele falou, pastor, tá difícil de achar homem rapaz. que acha que meu preço é uma flor, Anota. um buquê, né? Secretária, me lembro de comprar flor pra minha Eu acho que filha. Eu lembro, né? Eu lembro o pastor Leandro Feliciano já esteve aqui conosco, né? Eu lembro uma coisa que o pastor Leandro fez que eu Há muito tempo Não, que eu a até gente fiquei admirado, gravou né? com Ele levou a filha dele para Ah, poder comer fora, né, no restaurante, para ser o primeiro homem a fazer isso. Eu achei isso assim de um Verdade. pensamento pastor poderoso, né? Liga o pastor Leandro. Atende aí, Leandro. Por favor, atende aí. Nós estamos Eu ligando acho pra isso você. valioso, porque Valioso demais, a ele pessoa- tá determinando o padrão. um valor que a filha dele... Exatamente. Impressionante. Muito Agora, quanto às coisas de meninos, né? Eu quando me casei também, acho que com a maioria de muitos jovens, né? Casou, assim, contando com o salário seguinte. Eu pegar meu salário, eu vou 10% é dízimo, esse daqui é para pagar aluguel, esse daqui é para pagar água, esse daqui é para pagar... E aí qualquer problema que tivesse, tinha que cortar alguma coisa ali, né? E me lembro uma vez que eu tive que tirar o dinheiro da luz para pagar outras coisas, né? E aí eu cheguei em casa, o portão não abria. Ei, Aí Já eu passei falei, por uai, isso já. que O pode cara ter tinha acontecido, motor né? eletrônico, você mano. não é o único. O cara Que tinha que motor aconteceu? eletrônico. Não Já tinha era. nem muro. E aí tinha cortado a luz da minha casa. Ah, né? Misericórdia. E aí o problema Esse é o dia que dá vontade de falecer. E aí, muitos homens, o que eles fazem? Eles vão lá, meu bem, nós estamos passando, mas Mano. então minha esposa nunca, jamais... O que você momento fez? Você nenhum. fez um gato? Eu fiz, religuei, falei, eu tô na minha casa, Sabia. tenho luz, Você vou pagar resolve. a multa. Tá Você perdoado. resolve o problema. Mas claro. depois não você, vou deixar a minha casa assume sem a luz, consequência da Ai, multa. paga, Homem é fui, assim. paguei. Mas assim, os homens às vezes vão chorar. Então, quando você era menino, você fazia isso. Né? Com seu pai, com sua mãe. Você queria um PlayStation, você queria alguma coisa, você ia lá chorar e pedir pra ele. Agora você é homem, você tem que assumir a responsabilidade. A casa é sua, a Sim. responsabilidade é sua. Sua esposa não precisa saber quanto você paga de luz, você não precisa saber É. quanto paga de água. Sei que há lugares que o homem delegou isso pra mulher, essa responsabilidade de administrar. Mas qualquer problema da casa, É você que... o homem que tem que falar isso daqui. Preocupa, não. e vo- Tem um homem dessa casa que resolve o E, problema. e as mulheres, você não tem ideia do que é realmente, assim, às vezes muitas mulheres não gostam muito desse assunto. Mas então quer dizer que eles não têm que ficar falando para nós, né, sobre contas, dívidas, essas coisas, né? Você sabe, vou te falar uma coisa, a melhor coisa que você faz
é ter um marido que não fica colocando esse peso nas suas costas. Fardo, né? Que, né, que não fica mostrando para você como é que tá as coisas. Não, porque não é que ele está escondendo. É porque ele tá guardando você. Ele entende que essa é uma responsabilidade dele. Percebe? Então é preciso, e ele está guardando você, porque é um peso que você não precisa, você não precisa ficar o tempo todo preocupada, com medo, sem dormir. Então lá em casa eu não deixo minha esposa. Minha esposa realmente não sabe das contas que eu pago, não sabe, né? Porque eu não deixo ela ficar com essa preocupação. Tanto não sabe que ela vai arrumando mais contas pro senhor pagar. Existe uma doença no meio dos homens chamada descontentamento natural. Tudo eles reclamam, tudo tá ruim. Ele reclama da mulher lavar o cabelo por um longo tempo, vai gastar muita água, vai gastar muita energia. Deus me Reclama livre. do que come. Então, esse é um estirpe de homem que eu acho que vai totalmente contrário daquilo que o pastor Totalmente Fabiano tem falado. contrário, totalmente contrário. Homem murmurento, deixa pra mulher. A mulher pode reclamar. Coloca o significado de estirpe Se- aqui, por se- favor. Não tem coisa pior do que o homem que reclama o tempo todo. Ah, credo. Se isso é gasta feio muita demais. água, põe um poço artesiano na sua casa. Se gasta muita energia, põe uma energia solar. Resolve o problema. Você não pode chorar. Sim, e- pode bater na mesa. É, ficar chorando, contando. Eu acho que não tem. Você tem que entender o seguinte: homem de Deus, homem de verdade, ele sustenta. Por que Deus te criou com os ombros mais largos? Você nunca parou para pensar? Sabe por que você tem um ombro mais largo? Porque você realmente, para sua esposa você poder abraçá-la, e ela se sentir segura. Guardada. Realmente ela mostrar que você tá ali para cuidar, para guardar, para proteger, entende? E a mulher tem que sentir esse ambiente. Ela tem que saber que na minha casa, meus filhos, eles não ficam preocupados. Eles não ficam com medo. Eu não deixo eles ficarem preocupados, com medo sobre conta, sobre se não vai dar conta, se não vai pagar, se não vai dar certo. Por quê? Porque eu não passo isso para eles. Muito pelo contrário. Eu deixo meus filhos se sentirem seguros. Por quê? Porque eu, como homem da casa, eu preciso de passar isso para minha esposa e preciso de passar isso para eles também. E, sabe, tem um texto aqui, eu achei poderoso, né, que foi colocado na nossa pauta aqui, 1 Coríntios, pastor Fabiano, capítulo 16, verso 13. Nós temos aqui alguns pontos que eu acho que são muito válidos de falar sobre o que é um homem de verdade. Ele fala assim, ó: vigiem, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos e sejam fortes. Eu acho que isso aqui define 4 coisas, né, pastor John, sobre o que um homem de verdade deveria ser, um homem de Deus. É um homem que vigia, é um homem que é firme, né, que não se titubeia, que não é levado por qualquer vento de doutrina, mas também é um homem corajoso, porque não tem coisa pior como medroso. Tem medo, Medo de barata. assustado. Você não pode ser assim, você não pode ficar com medo de barata, você não pode ficar com medo de um trem, você tem que ser pilar. Eu sei que às vezes, né, eu lembro que uma vez eu tive que enfrentar um rato lá em casa, não é simples. Mas o rato entrou no quarto, eu lembro até hoje, né, e a gente tava lá dormindo, de repente um trem mexendo no guarda-roupa, aquele negócio que é a bagunça, minha esposa, tem um rato aqui dentro. Eu falei, vixe, acabou. Ela falou, e agora, o que a gente Não, faz? Você sabe o que pensou, ela o que fez? que Ela eu saiu faço? pra dentro, trancou a porta e falou, se vira. Chama. De repente tá eu e o rato dentro do quarto preso. meu Mickey amigo. Mouse e o pastor Ela falou, você Gustavo vai no matar podcast. esse rato aí. Eu tive que matar Não ele. não abre a porta enquanto não. Eu tive que assassinar o rato. Ô, a Luísa Mel é só um exemplo, ele não matou o rato. Pastor, eu lembro a primeira vez que eu andei de avião, foi com a minha esposa, né? Foi na lua de mel. E eu me lembro que a gente teve uma turbulência, ela ficou morrendo de medo, apertou minha mão. E eu apertei a mão de Deus, né? Segura na mão Eu de segurei. Deus e vai. Por fora eu tava pleno, assim, por fora eu tava Ué. Sorrindo. tranquilão, tá tudo bem, meu amor, tá tudo bem. Por dentro eu tava, meu Deus, me ajuda. Antes do pastor Fabiano falar do agora que eu PlayStation, casei- eu quero só chamar os Ó. nossos patrocinadores. Agora corta 3 segundos, não tem patrocinador. Voltamos com o RL Cash. Mas pode ter. Você sabe, eu acho que homem tem que ter cuidado. O pastor André falou, é verdade. Não é que você não pode chorar, mas vou te falar uma coisa. Chora diante de Deus. Verdade. Não chora diante dos seus filhos. Não chora diante da sua esposa. Né? Essa coisa, mas é preciso, né? Fala muito isso hoje, é preciso ser mais frágil, né? Esses dias, ai meu Deus, é cada coisa que você ouve, né? Mas esses dias eu ouvi alguém falando de um irmão, né?
que era assim meio, né? E aí a irmã falou, não, mas é porque ele é um homem desconstruído. Eu falei, misericórdia, seu homem desconstruído. Preciso construir. Pastor, mas Isso me leva à pergunta que eu ia Senhor. fazer no começo, antes de eu esquecer. Traz antes da essa gente irmã aqui acabar. pra ela explicar o que é um A homem gente estava desconstruído. aqui, né, Pastor Gêmeos, numa conferência aqui para jovens, e um irmão falou, olha, eu acho errado eu não poder ficar sozinho com a minha corte. Porque a gente fica sozinho, a gente já até dormiu junto, eu não sinto nada. Não tem nenhum Não. desejo sexual. O que o senhor acha de um homem desconstruído desse? Deus me então, livre. eu tenho um conselho. Não. Eu tenho um conselho pra você, irmão. Eu ia falar um negócio aqui, mas não vou falar. Porque Deus tocou no meu coração, né? Não fale. Meu filho, não. Eu pensei um Conselho bocado pra de coisa irmã, também. casa não. Casa Casa não, que você vai ter. Em vez de ser uma pessoa que vai gastar com shampoo salão, vai acabar mais rápido. Vai ser duas. Deixa Deus mas- reconstruir ele primeiro. É muito sério isso, Meu né? Deus. Mas eu acho que realmente é preciso. Temos que orar e, ao mesmo tempo, ter uma visão bíblica, né? Porque é o que eu falei, eu acho que o homem bíblico, ele é aquele homem que ele é construído dentro desses valores, caráter. Né? E é preciso que você procure, à luz da palavra de Deus, porque eu entendo, porque nós estamos brincando com algumas coisas aqui, mas isso é muito sério, porque eu entendo que, às vezes, a cultura, a sociedade, a Bíblia fala que nós somos transformados pela renovação da mente. E às vezes, a pessoa, ela, de maneira involuntária, ela se tornou assim. De maneira involuntária, isso aconteceu com ela. Mas isso não significa, necessariamente, que não tem uma transformação, não tem uma mudança, que Deus não pode fazer, que Deus não pode mudar, que a mente dele não pode ser renovada. Percebe o que eu estou falando? Então, às vezes, é uma questão de ter a mente renovada. E é preciso que... Agora, a maneira de você renovar a sua mente é como? É pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus renova a nossa mente, constrói o nosso caráter, nos dá uma visão clara daquilo que nós devemos ser. Então, muito importante, você que é homem, deixa Deus construir essa identidade dentro de você. Né? Cuidado, a Bíblia fala, não se amolde aos padrões do mundo. Né? Cuidado que essa conversa de todo mundo faz, mas está todo mundo fazendo, mas é assim, eu tenho que aceitar. Não tem que aceitar. Eu não preciso de me comportar como o mundo se comporta, eu não preciso de aceitar só porque está todo mundo aceitando. Eu não preciso. Por quê? Porque existe um padrão da palavra. E eu preciso de seguir esse padrão. Não, e o senhor falou, pra mim o que o senhor falou aí foi chave. Né? O senhor falou, Jesus chorava, mas não era chorão. Ele derrubou as mesas do templo, mas ele não era brigão. Né? Então, assim, Davi, ele tangia a harpa e alçava a espada. Isso aqui é fantástico, Então, né? assim, o homem de verdade, ele é equilibrado. Sabe se portar em cada Ele sabe ambiente. se comportar. Eu acho assim que realmente você precisa de casar com uma pessoa que você se identifica, né? Que você é companheiro, amigo. Mas você tem que entender que acima de uma amizade, você tem que achar uma pessoa que é um homem mesmo. Sim, Uma claro. pessoa que tem... eu tive uma aula com o pastor Marcelo, que pastoreou lá em Caldas Novas, né? E aí ele disse uma coisa assim interessante na aula estava falando sobre casamento, né? Aí ele, pastor, mas como que eu sei que a pessoa a qual que eu quero casar realmente é essa pessoa? Ele falou, você sente atração sexual por ela? Aí naquele momento eu falei, credo, né? Se imagina em cima dela já. Aí, mas se você for parar pra pensar e pra analisar, realmente assim, o homem que não pensa e não deseja a pessoa pela qual ela está se relacionando, tem alguma coisa errada, ele tem que claro. desejar, ele tem que querer, Claro. tem que... e até mesmo porque... Tem os um que casados deseja aqui- até quem não tá se relacionando com ele. Os casados aqui, sabe, o sexo é conquistar todos os dias com a Sim, sua claro. esposa. Todo dia você tem que... Aí o cara nem antes do casamento ele tá querendo conquistar, imagina com 5, 6, 15 anos de casado. E assim, você tem que casar com isso é um muito homem de sério, verdade, porque que o o pastor sangue corre Gustavo na é veia. testemunha. O pastor Gustavo é testemunha que já tivemos, infelizmente, histórias de mulheres que foram levando isso, né, pastor? Tratando como normalidade. Meu O cara era amigo. muito enjoado. Eu lembro de um rapaz que não se relacionou com a irmã porque achou o pé dela feio. Teve eu cara lembro na lua de Você mel lembra que disso? não Lembro. namorou, porque tava cansado da Então, festa. né, isso é o tipo de coisa que a gente vai morrendo. Então, pastor, para a gente caminhando para o final, qual que é a mensagem que você poderia dar? Porque é um perigo. O jovem quer conquistar a moça, daí conquista, casa e aí acha que acabou. E depois reclama que não tem sexo, reclama que não é tão bom, mas é igual você falou, é uma conquista diária, né? Uma mensagem que você pode dar para esses jovens, que talvez já sejam casados.
para continuarem sendo homens de verdade? Eu acredito assim que a corte é o melhor caminho, né? Não tem outro caminho assim. Eu não vejo outro caminho a não ser a corte, o relacionamento que guarda o coração. Por quê? Porque na corte você vai enxergar tudo. Você enxerga todas as coisas, você enxerga os defeitos, você enxerga os problemas, você enxerga se há realmente da parte do homem, da mulher, o desejo, a vontade, o querer se relacionar, se eles se amam, né? Porque ao mesmo tempo que o homem precisa e deseja, anseia o relacionamento, a mulher também tem que se guardar Sim. e confiar no homem que a ama ao ponto de não estar com ela só pelo sexo, mas estar alguém com ela também porque quer construir algo com ela. Isso é posicionamento, né? Eu acho que quando eu fiz a corte, eu lembro que isso foi uma coisa que eu tive que decidir, ser posicionado. É claro que eu tinha atração pela minha futura esposa, é claro que eu queria, mas eu precisei me posicionar em santidade. Então, eu acho que até isso é uma forma de você ver se a pessoa é homem de verdade mesmo. Se ele tem esse posicionamento, fala, não, eu vou esperar me casar com você para poder beijar na sua boca, para poder fazer sexo com você, para poder tocar, isso mostra que eu sou posicionado, isso mostra que eu faço definições na minha vida. Entende? Então, se alguém é capaz de se controlar dessa forma, é porque é alguém que realmente é decidido. Porque, eu vou te falar, um grande problema é quando você encontra homens descontrolados, que não têm controle das suas emoções, que não têm controle da sua atitude. E é exatamente isso que faz com que a masculinidade se torne tão, vamos dizer assim, tão tóxica hoje em dia, tão problemática. É aquela coisa, eu fui lá e bati, mas é porque eu sou descontrolado. Então, o homem que bateu na mulher é porque ele não tem controle emocional. E aí, porque ele é descontrolado, ele fala, bateu, porque ele é descontrolado, ele vai lá e trai, porque ele é descontrolado, percebe? Tudo é uma questão de não ter posicionamento. E eu acho que isso é uma coisa... E quando você está na corte e o camarada, não, ele decide esperar a hora certa, é porque ele tem um controle. Ele é alguém que posicionou e falou, não, eu vou esperar até a hora certa. Agora, isso aí já é um sinal para você. Percebe? Então, eu estou casando com um homem que ele realmente se posicionou, ele decidiu esperar. Então, eu me casei na corte, meu primeiro beijo foi no altar. Não foi fácil, foi horrível, assim, no sentido de esperar. Realmente é um preço muito alto. Eu tava lá, foi um beijão. Mas eu vou te falar, quando você vai lá e pode beijar, é uma recompensa muito grande. Entendeu? E eu acho que o homem de Deus, pastor Fabiano, ele assume esse desafio. Não, por que não esperar? Entendeu? Eu vou aceitar isso como desafio. Eu vou esperar para poder dormir com essa mulher. Eu vou esperar poder beijar na boca dela. Se tem alguma mulher que chegou até aqui, eu quero te dizer, se o cara não consegue ficar 1 ano sem beijar na sua boca, ele não quer casar com você como pessoa. Ele quer só seu corpo, ele tá te vendo como um pedaço de carne, vaza fora. Valoriza, né? Eu participei de um casamento e não teve festa depois, né? E aí a gente saiu para comer e o noivo e a noiva, o marido e a esposa agora, saiu conosco para comer sanduíche. Depois do casamento. Mas eu fiquei pensando, e me trazia a lembrança, né? Quando eu casei, a gente teve festa, que tinha muita gente fora, e eu grudando assim no braço da minha esposa. Ele era embora. Vambora. Ela, nossa, tem gente de fora. Aí eu falei, tem Aí se eu algo falar, quase saindo pra eu tô fora cansado. aqui, né? bora que eu preciso de resolver. Essa foi boa. Assim, Ela falou, não, mas nós tem tínhamos- banheiro aqui. muito tempo esperando, né? Então, assim, a gente nos guardou pra isso. Mas quando é pra resolver o negócio, tô casado, agora Claro. eu posso, Aleluia. vambora que eu A vida é preciso. assim. Glória a Deus, vamos caminhando para o final. Quero te agradecer pela audiência, Telespec. Algumas considerações finais? Queria só uma coisa que Deus falou muito comigo, né? Essa semana eu tava vendo a história de João Marcos, né? Era um cara muito resolvido, né? Porque assim, Paulo e Barnabé brigam, e Paulo fala para Barnabé, a Bíblia não explícita isso, mas literalmente João Marcos soube que o motivo da briga e a separação era por causa dele, porque Paulo não queria, porque foi até escrito. Mas aí você vai um pouco para frente, você vê Paulo chamando Marcos de volta. E João Marcos de volta. E João Marcos vai, Paulo escreve, me é útil, agora você mesmo. Aí João Marcos volta. Esse é um homem bem resolvido com a situação, né? Não ficou lá ferido, magoado, sentido com as coisas, né? Foi lá e falou, não, já que agora eu sou útil, então eu tô pronto, tô resolvido, tô aqui disponível para aquilo que precisa ser feito. Amém. Né? Amém. Então Glória a acho Deus. que você, homem, se resolva diante das suas crises, das suas lutas, das suas dificuldades, se posicione
e aguarde o momento de ser chamado, né? Aleluia. Estão mandando mensagem aqui pedindo para contar da história do PlayStation da conferência. Vai ficar para um próximo episódio. A gente já vai liberar a verba. O pastor Fabiano voltar um outro dia, amém? Amém. Amém, é isso. E esse foi mais um RL Cast. Roda a vinheta. Valeu! Beijo. Próximo.